Então, muito obrigado por estarem aqui nessa mesa que é ainda mais especial para a gente falar sobre um assunto que eu amo muito. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mundos paralelos, literatura fantástica e todas essas coisas que têm histórias que a gente ama, magia, lugares distantes, mitologias, poderes, super-heróis, alienígenas, zumbis. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. A gente está aqui com vários autores incríveis que eu amo e então muito obrigado por estarem aqui. É muito especial receber vocês. Bora começar porque a gente tem várias perguntas. It's working? Your okay. Eu queria começar primeiro uma pergunta geral para todos vocês. Qual foi a primeira lembrança de contato com histórias fantásticas que vocês têm? Narrativas que se desenvolvem em realidades paralelas e fogem do convencional. Qual a primeira lembrança desse tipo de história que vocês têm? Acho que a gente pode começar com a Tarehi, que tal? I didn't totally understand the question. Oh, okay. Thank you. Thank you. You know, the first fantasy story that I really read as a kid was probably Harry Potter. It's probably the obvious answer. But it was such a transportive experience, and it opened up a whole new world for me. Awesome. Ransom? For me, it was the Chronicles of Narnia, The Lion, the Witch, and the Wardrobe. I just loved that door to another world that was hiding in your own house. Legal. Lavínia agora. Bom dia, gente! Estou muito feliz de estar aqui. Desculpa, cortei a pergunta. Para o intérprete de Libras, eu tenho um sinal, então, se você quiser usar meu sinal. Então, eu era uma criança muito medrosa, então é muito curioso, porque hoje eu escrevo fantasia, mas eu não conseguia ler. Mas a minha primeira experiência, que eu lembro, que foi quando me abriu, é um autor nacional, mineiro também. A gente é de Minas, a gente puxa muito saco, né? Ele chama Sérgio Klein, ele já morreu. E ele escreveu um livro chamado Poderosa, o diário de uma menina que tem o mundo nas mãos. E tudo que ela escrevia acontecia. Nossa, era um hit. Foi um hit, uau. E aí foi aí que eu falei, cara, mas eu gosto disso. E aí fui entrando mais. Maria agora. Oi, gente! Caramba! Eu também tenho um sinal. É assim, ó. É um cachinho. Enfim, gente, a minha primeira história de fantasia, cara, eu cresci com X-Men. Tipo, X-Men Evolution. Sabe a abertura de X-Men Evolution? Aquilo, tipo, X-Men, Dragon Ball, cara, eu amava Dragon Ball. Eu era muito nerd, né, gente? Eu tenho cara de nerd. Eu era muito nerd. Agora, livro, eu não vou falar. O livro. Eu prefiro não falar o livro que foi a minha abertura para fantasia. Por motivos de... Eu sou uma pessoa não binária, eu prefiro não falar. Juan. Boa tarde, gente. Olha, é um prazer estar aqui. É um prazer ver carinhas conhecidas, tá? Elia, Evelyn. Muito feliz. Cara, Lavínia, você desbloqueou uma baita memória com Poderosa. Porque eu lia Poderosa escondido, porque a capa era rosa. E aí eu levava escondido pra escola, porque quando viam que era um livro com uma capa rosa e eu era um menino afeminado lendo livro com uma capa rosa, eu sofria bullying. Então eu li Poderosa escondido, mas eu amava Joana Dark, tudo. Joana Dark, ainda tem história. Mas eu preciso mencionar o Percy Jackson. Eu tô vendo uma galera com a camisa do acampamento meio sangue. Gente, eu dei meu primeiro beijo com um menino por conta de Percy Jackson. Porque tinha encontrinho do acampamento meio sangue, acho que era Percy Jackson RJ, uma coisa assim. E aí um kikiki lá rolou, fã de Percy Jackson. Eu era da casa de Poseidon, porque eu sou uma gay básica, então... Poseidon, Grifinória, Stark, assim, eu sou do básico, e o menino era de Atenas, então tinha essa coisa. Então eu preciso dizer Percy Jackson. Eu amo que
sei lá, 10 anos depois, agora com 28 anos, Percy Jackson continua aqui. A gente tá cheio de gente com camiseta do acampamento meio sangue, muito legal. E vai ter a série do Disney Plus, então... Demais. Essas histórias iniciaram vocês nesse mundo de histórias fantásticas, mundos paralelos. E aí vocês começaram também a escrever e a contar essas histórias. Propositalmente ou não, o público jovem foi um público que recebeu muito bem as obras de vocês e é um público muito fiel e muito apaixonado pelos livros que vocês escrevem. Quais vocês acham que são os elementos importantes que vocês devem pensar ao criar um universo diferente, a criar todo um sistema de poderes, de fantasia para jovens leitores? Como que existe alguma coisa que difere da escrita para leitores adultos? Como vocês imaginam isso no processo de escrita? A gente pode começar com a Taheri também. You know, honestly, I don't think about it differently. When I'm writing for young adults, I don't write down to them with any, I don't think about it like that. And I think if I were creating a fantastical, magical world for adults, I would approach it the same way, mostly because the fantastical system has to work. I think maybe the major difference is that I just spend less time explaining the world and the specificity of the world on the page. Because I think, like, I've written a couple of middle grade novels with magical and fantastical systems, and I think in those stories it was much more about the heart of the story, the emotional arc of the story. That was more essential to get down on the page than the specificity of the world building. But at the end of the day, it still has to work and make sense. Awesome, thank you. Ransom? For me, I think the world has to reflect the characters. The choices I make about the world has to bring something emotional out of the characters that is the heart of what I want to say. That's a little vague in terms of world building, but when I'm really just thinking about world building, I want to know what an everyday person does in their normal life in the parallel world. What's a normal day look like? Where do they get a hamburger? Where, you know, what does their school look like? What's the sidewalk? Is there a bus that takes them places? Like, I want to know what the texture of that everydayness is. So, thank you. Lavínia? Eu tô pensando muito nessa pergunta, porque quando eu escrevi o meu primeiro de fantasia, eu era o público leitor, né? Então, eu escrevi o Entre Três Mundos com 12 anos. Então, eu escrevia o que eu queria ler, né? A primeira versão, né? Hoje, a que está aqui não é a versão de 12 anos. Mas eu escrevi o que eu queria ler. E a primeira coisa que eu pensei para escrever esse livro é que eu queria me enxergar na capa de um livro. Eu queria ver a minha cor, o meu cabelo. Então, eu trouxe conflitos da minha raça e das minhas questões para dentro do livro. E aí eu vejo como que isso é importante. A gente precisa se enxergar no livro. E aí, racialmente e várias outras questões, mas também a gente precisa enxergar os nossos problemas adolescentes. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem muitos problemas sérios que muitas vezes os adultos fazem como se fosse algo menor, que são sérios, porque são os maiores problemas da nossa vida. E a gente precisa enxergar algo que ressoe isso, sabe? Hoje eu sou professora também, então eu vejo como que se conectar com a história, se conectar com o livro tem muito a ver com o que eu sinto precisa estar representado naquela história. Então, acho que uma construção de mundo, de qualquer coisa, por mais diferente que o mundo seja, precisa ter coisas nossas, coisas que a gente se enxergue ali, né? Demais. Maria? Eu tô com a Lavínia nessa, em relação agora à questão de ser uma pessoa não binária, ser uma pessoa LGBTQIAP+, isso pesa no meu livro, em todos os meus livros, né, gente? Mas isso pesa com muita força, porque quando eu via X-Men, né, Dragon Ball, essas paradas, eu não me via, né? Eu não via pessoas trans, eu não via lésbicas, eu não via bissexuais, não via gays, eu não via essas pessoas. Também não via pessoas negras, não via pessoas gordas. E quando eu fui
escrever, eu fiz esse processo. Eu estou com quase 30 anos e eu fiz esse processo de escrever a história que eu queria ter lido quando eu era uma criança nerdzinha, lá em São João do Manteirinha, Minas Gerais, uma cidade desse tamaninho. O que eu queria ver? O que eu queria ler? Então, quando eu vim trazer elementos fantásticos, sempre veio primeiro essa questão. O meu personagem, por exemplo, Cobra, eu estou vestida de cobra hoje, gente. Ele é um não binário básico que gosta de Green Day. E o não binário básico foi ótimo, né? E quando eu fui escrever, eu pensei, o que esse personagem, dentro da construção dele enquanto uma pessoa trans, qual poder ele teria? E ele, por ser uma pessoa trans, ele é sempre preocupado com tudo que as pessoas pensam sobre ele. Ele lê mentes. Então, o poder vem disso. E também das questões deles serem adolescentes. Qual poder eu gostaria de ter quando eu era uma adolescente LGBT no interior? Eu queria ser super. Eu queria ser incrível. Eu queria ler mente. Eu queria teletransportar. Então, eu trago isso para as minhas histórias. Eu me identifico muito com a resposta de vocês, porque crescendo, a forma que eu tinha de entender meu lugar no mundo, entender aquilo que eu sentia quando eu ia pro Cefet e via o menininho que eu gostava todo dia, era através da literatura, do audiovisual. Cara, sei lá, 13 anos atrás não tinha um Heartstopper. Assim, a gente tinha pouquíssimas obras onde a gente se via representado. E quando você começa a ter personagens LGBT e personagens não brancos, você vê isso primeiro em livros de romance. Quando você se vira para livros de fantasia, principalmente nas grandes casas editoriais, né, os livros que chegam a maioria de vocês, eles são livros com perfil muito específico de autores e de personagens. E isso teve um impacto. Eu sempre paro para pensar assim, como teria sido minha vida crescendo, o impacto na minha autoestima, se os meus personagens favoritos fossem parecidos comigo. E assim, eu sou um menino pardo da Taquara, com uma mãe sapatão, gay, e eu nunca vi um personagem assim. Então, quando eu decido contar uma história, que é um apocalipse zumbi, no Rio de Janeiro, inspirado na treta da Anitta com Léo Dias, onde a protagonista é uma mulher bissexual que usa o funk para poder salvar o Rio de Janeiro desse apocalipse, é justamente esse desejo de celebrar minha existência, de celebrar existências que até então a gente não via sendo celebrada, representada nesses lugares, em uma história pop, em um gênero que por muito tempo eu não encontrei esse tipo de personagem. Então essa farofa insana e diversa que viralizou surge muito desse lugar, Thiago. Demais. Agora a gente vai para algumas perguntas específicas para cada um de vocês sobre os livros que vocês escreveram. Primeiro, vamos começar com a Tahiri. Tudo bem? Quem aqui leu Estilhaça-me? Ok. Um grande hit. Em Estilhaça-me, a gente acompanha a saga da Juliette. E a história dela, tudo que ela passa ao longo dos livros, traz muitas questões dentro de toda a fantasia, dentro de todo o universo que você criou. A gente tem muitas questões sociais e embates políticos. E na sua nova série, Reino de Intrigas, alguém aí já leu? Quem já leu? Demais. Você traz uma história de um amor proibido num reino ainda mais rodeado por embates políticos e ainda mais questões sociais. Como você acha que o contato com todas essas questões sociais e políticas na fantasia pode ajudar leitores no mundo real? First of all, thank you so much. Thank you to all of you. I'm so happy to be here. I never took a moment to say that, so thank you guys. And forgive me for the delay. I'm listening to the translation and I'm a little slow. It's okay. I think it's so important as authors to use fantasy as metaphor. I think it's almost impossible not to say something in the course of telling a story. And I think that it becomes almost
an inevitable consequence of the writing process to reflect on the world around us. And so, as a person who is constantly reflecting on the state of the world and the issues that face us and the pain that permeates so much of the everyday, it becomes impossible not to address that in the story. And I think fantasy as metaphor can be so powerful because it's so accessible. Anybody can imagine themselves into a fantastical world and see the parallels to real life. And we have so much more power in fantasy to be able to tell transformative stories where we really interrogate these issues, these social and political issues, and find ways to, defeat evil, to find the light, to give, young people in particular that essential, necessary hope to keep going, to tell them that their pain matters. Every single book that I write is basically a love letter to young people to tell them that their pain matters, that I see them, that I think that they are important, and that one day this pain will mean something, that in fact it means something right now. And that's what we try to do when we interrogate these issues through fantasy. We're really just reflecting on all of these larger issues and hopefully trying to tunnel our way through that darkness toward the light. Awesome, thank you so much. Tá funcionando para vocês a tradução? Quem tá usando, sim? Ok, obrigado. Agora pro Ransom. Quem aí leu Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares? Demais. Ransom, eu fui pesquisar sobre o seu processo de escrita, sobre o Orfanato da Senhorita Peregrine, e eu fiquei fascinado. Para quem não sabe, esse foi um livro, me corrija se eu estiver errado, esse foi um livro que surgiu primeiro como um livro de fotografias antigas que você queria fazer, e você adaptou isso, você criou uma narrativa em cima dessas fotografias. Como foi esse processo? E eu soube que você estudou cinema também. Todo o seu processo estudando cinema na universidade te ajudou em alguma coisa para construir um mundo fantástico, para construir uma série que está aí por tantos anos já e ganhando mais personagens e chegando agora no seu final? Como foi tudo isso? Como isso aconteceu na sua vida? Well, it was a strange amalgamation of all of these things I loved and had been obsessed with for years that came together to create this book. I had been collecting and interested in old photos for many years. My grandmother took me to flea markets and secondhand stores when I was a little kid, and I would find them in shoeboxes, and I thought it was just fascinating. All of these old sort of abandoned lives and forgotten people, and I just wondered, who are they? What's their story? And I had an idea rattling around in my head for many years about children with powers and an island far away. And I also went to film school. I've always loved movies, and I went to film school in Los Angeles. And I learned for 4 years how to tell stories with pictures. But I had always loved fiction. I'd always written fiction on my own. And one day it all sort of clicked together, and I realized I could tell a story with pictures, with the old pictures that I still love to find. And it could be that story about the island and the children. So as I started writing, I used my favorite ones that I would find as sort of almost like a film director casts actors with headshots and say, oh, this is Emma. And in some cases, I'd find a boy covered with bees, and I'd say, I should probably create a character who's covered with bees for some reason. And, so I would create a character from a photo, but it was a mix of the two, but it was just all of these interests and streams in my life that came together at a moment. Awesome, thank you. Agora para Lavínia. Lavínia, você é formada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou obcecado com seus vídeos dando aula, eles são incríveis, sim. Essa bagagem histórica
tanto estudando quanto dando aulas, te influenciou na construção dos seus livros e principalmente no desenvolvimento de Entre Três Mundos. E aí eu queria saber se você se inspirou em algum momento da história específico e o que a gente pode esperar de Entre Três Segredos que está vindo aí. Mediador, quando é bom, faz uma boa pesquisa, né? Já se informa antes. Então, eu sou professora de História, eu sou de Belo Horizonte, tenho 2 alunas que vieram para a Bienal, estão ali, lá de Belo Horizonte. E engraçado porque eu escrevi o Entre Três Mundos antes de ser professora de História. Né? Eu era tuquinha, né? Tava na escola. Mas eu criei, para quem não conhece, a história é um mundo dividido, todos os países foram divididos em norte e sul. No norte, as pessoas normais, e no sul, as pessoas com poderes especiais, que se dizem ligadas ao mundo mágico. A protagonista é a Lisa, ela veio do mundo normal, mas ela é identificada como pertencente ao sul, o mundo meio mágico. E ela precisa se mudar para um colégio mágico para poder aprender e viver lá. Mas algo acontece, spoiler sem spoiler, e muda as coisas na vida dela, ela precisa descobrir quem ela é de verdade. Então, é um livro que fala sobre um lugar dividido pelo ódio. As pessoas se dividem pelo ódio, elas não se gostam, uns entendem os meio mágicos como aberrações, e os outros não entendem como alguém que não tem poderes, né? Não merece tanta atenção. E eu me inspirei, quando eu estava na escola, na divisão da Guerra Fria no Muro de Berlim, que é uma divisão física, com um muro, né? Mas que eu falei, bom, eu vou criar um universo que seja dividido, mas eles se odeiam tanto que eles não precisam do muro. Então, é um lugar dividido, preconceituoso, um lado contra o outro. E a Lisa, que está nesse meio do caminho, porque ela foi criada num lugar e depois ela passa a viver no outro, ela é a que conhece os dois lados, né? Porque eles já são anos de divisão. Se a gente for olhar a história de Berlim até hoje, tem muito impacto dessa divisão que terminou em 89, mas foram 30 anos de muro, né? Quase 30 anos de muro. Então, é uma coisa que fica muito forte. A cidade é muito diferente. Então, esse mundo também é muito diferente. São pessoas diferentes, são pessoas que se odeiam. Então, a Lisa está ali naquele momento. O Entre Três Segredos, ele é a continuação. Porque ela descobriu algumas coisas no Entre Três Mundos e ela precisa lidar com isso. E ela vai descobrir que o mundo é muito maior do que os mundos são muito maiores do que aquilo que ela achava. Tem mais segredos rondando essas histórias. É massa que eu posso falar. Vocês não gostam de spoiler, né, gente? Demais. Agora eu tenho uma pergunta que vai ser junta para vocês dois, porque vocês passaram por processos meio parecidos. Então, vocês escreveram romances. Nesses romances, principalmente no caso de Maria, já tinham alguns elementos ali, já tinha uma viagem no tempo, um alienígena. Juan, a gente tem querido ex, maldito ex, gays sofrendo, gays tristes, amo. E aí, de repente, vocês foram para uma história sobre um apocalipse zumbi no Rio de Janeiro e uma cantora de funk. E uma história sobre super-heróis, que é o que a gente vai encontrar aí no livro que está vindo, que pode falar o nome provisório? Ok. Por enquanto se chama Emma Cobra e a Garota de Outra Dimensão, o que eu acho um título bem bom. O que vocês acharam? Achei show. Eu gosto de título longo. Como vocês perceberam diferenças entre escrever romance e escrever fantasia, escrever histórias mais especulativas, falar sobre esses mundos paralelos? Como foi isso? Você gosta de título longo, né? Meu primeiro livro, O Querido Ex, tem um título bem curtinho, que é Querido Ex, que acabou com a minha saúde mental, ficou um milionário e virou uma subcelebridade. Que é a história desse menino que acabou de sair de um relacionamento extremamente abusivo. E aí o ex-namorado dele entrou no Big Brother, virou basicamente, sei lá, Juliette, ou Arthur Aguiar, enfim. E como é que você supera esse ex que tá... Arthur Aguiar? Não é Arthur Aguiar. Mas ele ficou famoso, não ficou no BBB? Enfim, gente, imagina um ex famoso, imagina ser ex da Juliette. Aí esse menino tentando superar. E o Querido Ex, ele reflete um momento muito específico da minha vida, onde eu tava tentando sair de um relacionamento abusivo. Tem muito de mim naquele personagem, é um livro extremamente pessoal. Eu sempre falo que
o livro é escrito em cartas, né? São as cartas desse menino pro ex-namorado. E o terceiro capítulo do livro é uma carta que eu realmente mandei pro meu ex. Então, assim, Uau. ele é pessoal nesse nível. E o Viralizou, ele acontece em um outro momento da minha vida, assim, onde, por exemplo, eu já estava trabalhando com audiovisual, e quando você trabalha com roteiro, você não pode só escrever a história que você quer contar, porque você tem uma série de limitações. Então, eu acabei de escrever o Reencarne, que é uma série sobrenatural, que estreia no Globoplay no ano que vem. Só que é outro rolê, porque você tem produção, você tem orçamento, você tem uma sala de roteiro com outros 4 autores, então você precisa negociar cada ação. E aí, quando eu me viro para a literatura, eu vejo o espaço onde eu posso contar a história que eu quiser. Mesmo que seja uma história sobre uma funkeira inspirada na Anitta lutando contra zumbis no Rio de Janeiro. Então, o Viralizou vem muito mais desse desejo de quase irracional, assim, de colocar no papel os temas que eu quero colocar, as histórias que eu quero contar, do que um planejamento. Tanto que eu fiquei morrendo de medo da minha editora, da Rafa, não sei se ela está aqui, porque quando eu fui conversar com ela sobre o meu terceiro livro, porque teve o Querido Ex, depois o Maldito Ex, né, que é o Querido Ex pelo ponto de vista do vilão, eu falei, cara, a Rafa vai querer outro livro sobre ex-namorado. Eu não aguento mais falar sobre ex-namorado. Eu tô namorando, meu namorado tá ali, imagina um terceiro livro sobre ex-namorado. Ia ficar um pouquinho patológico, né? A sua era lover. É. E aí eu falei, mas cara, eu quero vender um livro de zumbi. Será que vai rolar? E aí eu lembro até hoje, eu virei pra Rafa e falei, Rafa, eu quero escrever uma história que é basicamente Anitta e Léo Dias lutando contra zumbis no Rio de Janeiro. E ela falou, preciso desse livro. E aí nasceu o Viralizou, que foi escrito também em parceria com o Igor, né? Que escreveu a série comigo. Então vem muito mais desse desejo de botar o que eu quero na página do que qualquer outra coisa, assim. Ô, Thiago, falar um trem pro você. Tô pensando até agora na sua pergunta. Por quê? Primeiro, são duas coisas. Primeiro, eu sempre tive essa dificuldade, é uma coisa meio, sei lá, mas eu sempre tive uma dificuldade de me ver como nerd, porque eu achava que eu não era o bastante. Então eu achava que eu não podia escrever histórias de fantasia, de ficção científica, de alienígenas, robôs, eu tenho tudo. Alienígena, robô, viagem no tempo, eu tenho tudo. Eu achava que eu não podia, porque quando eu era criança, eu tentava jogar videogame e meus primos não deixavam. Aí eu era uma criança pobre, então ainda por cima, se eu quisesse ver um desenho, jogar um videogame, era com primos ricos. Rico também não, mas que tinha. Então, assim, eu não tinha muito acesso à possibilidade de me imaginar como uma escritora. Ponto. Uma coisa, que para mim escritor era gente morta. Eu acho que a Lavínia já falou isso. E tipo assim, eu não conseguia me enxergar escrevendo. Eu fui começar a escrever já depois da minha faculdade, com 23 anos, e eu comecei com romance, porque era o que eu achava que eu podia escrever. Parece uma coisa boba isso hoje, né, com a mente que eu tenho, mas é muito sobre os espaços que permitem que a gente ocupe. Eu achava que uma pessoa LGBT, uma pessoa trans, uma pessoa não binária, do interior de Minas Gerais, nunca poderia escrever uma história de super-heróis, porque super-heróis era coisa de gente que mora em Nova York e salva os prédios de Nova York. Não era quem salva as casinhas em São João do Manteninha. E aí, eu lancei o Clichês em Rosa, Roxa e Azul, que é uma coleção, gente, eu fui muito louca. Eu escrevi um conto por mês durante o ano de 2020. Escrevi e publiquei na Amazon, independente, essa coleção, e eu comecei escrevendo romances. Só que como era experimental, e eu não tinha muita ideia para romance, porque chegou uma hora, meu filho, que você cansa. Eu olhei e falei assim, no 5º mês, eu vou escrever um trem com outra dimensão. Foda-se, vou escrever uma casa mal assombrada, e aí eles veem versões deles mesmos em outras dimensões. Aí fui assim, depois eu escrevi um romancinho com fantasia, e aí no mês de setembro, setembro é qual mês? É 9? Mês 9. Setembro amarelo, ó. Setembro, gente, estamos em setembro. Mês 9, eu lancei Emma Cobra, o conto, dentro dessa coleção. Cara, o povo ficou louco, o povo amou.
eu não sei por que eu achava que eu não podia escrever aquilo. E aí, cara, aí desbloqueou. Aí é só história com alienígena, com robô. Aí veio um monte de doideira. Aí tem romance, óbvio, né, gente? Porque eu sou romântica, né? Sou uma pessoa romântica. Eu tô no relacionamento, eu tô na minha era lover tem 12 anos. Então, assim, a minha querida está até ali tirando fotos. Tô na minha era lover há muito tempo, então eu gosto de romance. Mas eu conto as histórias que eu queria ter contado, que eu queria ter podido ler quando eu era jovem, né? Igual a maioria que é hoje. Demais. Aviso de gatilho para solteiros, só deixar claro. Eu tenho, antes da gente ir para as perguntas de vocês, quem fez perguntas? Vocês escreveram no papelzinho? Demais. Eu tenho mais uma pergunta para a Tahiri. Em Reino de Intrigas, a gente está acompanhando toda essa história sobre costura, vestidos, um amor proibido num reino. E você ainda colocou dentro disso referências e você utilizou da mitologia persa. Como foi esse processo para você pesquisar sobre essa mitologia e levar essas histórias mitológicas para o seu livro, para um livro contemporâneo? Sorry, just to clarify, how is it different writing the Persian mythology into fantasy versus a contemporary novel, or just in general? Just in general. Okay. So I was inspired in great part when writing this series. I was inspired in great part by the Shahnameh, which is an epic work of Persian poetry. It's famous in the Persian world. If you're growing up as a Persian kid, it's about as important to us as Shakespeare is to the Western world. The Shahnameh in particular is about 60,000 rhyming couplets. It's this epic work that tells this really grand story. It's like a Persian Game of Thrones, but in my opinion, much more epic. And because those were the stories, a lot of the stories that I grew up hearing from my parents, I knew that when I wanted to approach a fantastical world with a Persian influence, I wanted to reach for that as a resource. But I have to emphasize when I talk about this book that it's all fake. Everything in it is fake. The language is fake. A lot of people have asked me whether the language in this book is Farsi. They think it's like Farsi or Arabic. It's not. It's entirely made up. I made it up myself. So there's nothing really, it's not a specific language. And more than that, more broadly than that, what I wanted to infuse this story with were the textures of my childhood. So the things that felt like home, like rose water and rice and tea and like those certain sounds and smells and the tactile, like sense memory of home. And you'll see that in the book a lot, in the food, in the poetry, in the, in some of the clothing. But it's also in many ways representative of who I am, because even though I'm Persian, I was born in America. So I am myself living on a hyphen. I am a result of, Middle Eastern and Western influence. And so you see that in the story as well. And I was just trying to reach for something that felt culturally and texturally like home. So. This is so beautiful. So cool. Thank you. Agora a gente pode ir para as perguntas de vocês. Que chique. Ok, beleza. Gente, a minha assistente de palco é a Clara Alves. Essa é uma pergunta geral. Quem se sentir confortável para responder, podem responder. Dos seus livros próprios, Ok. Quais são os seus personagens favoritos dos livros que vocês escreveram? Quem quer começar?
Ô, gente, eu vim de cosplay do personagem. Eu acho que é o meu bebezinho, o meu não binário fofoqueiro, o cobra. É muito fácil essa. Ai, faz uma pergunta, eu tô brincando. Porque assim, eu tenho personagens meus que eu não gosto, mas se eu falar é polêmica. Então, eu falo, assim, o cobra é o mais seguro, porque todo mundo gosta. E tem os que eu gosto e o povo não gosta. Eu gosto de um povo meio duvidoso. Ok. Tiago, a minha personagem favorita é a Thalita Bumbum, que é maravilhosa, a protagonista do Viralizou, essa funkeira que se vê obrigada a virar uma assassina de zumbis para poder, enfim, reencontrar a família dela. E ela é incrível, ela é compositora, ela mata zumbis, sabe? É a nossa buff de zumbis carioca. Então, assim, eu sou completamente obcecado pela Thalita Bumbum. Todos somos ícone. A minha favorita é de Entre Três Mundos, não a protagonista. Claro, eu gosto muito dela, mas eu me identifico muito com ela, então acho que a gente tem os defeitos também parecidos. Eu gosto da Nina, que é a melhor amiga dela. É a menina que tá no movimento negro do colégio, que leva as pessoas pra frente, que questiona tudo. Ela é a garota que eu queria ter sido, assim, sabe? Ransom? I think sometimes my favorite characters are the ones who get the least time on the page because there's so much unrealized potential in them. Like the villain in my series has a henchman named Dog's Body who is really hapless and, you know, he's a whole inner life of his own that I only hint at, but I always think there's a whole book there, but I'll never get to it maybe. Em Tahiri? I think I have a much more straightforward, obvious answer. I mean, I love my main protagonists. In the Shatter Me series, Juliet is such an important... Thank you. I love that you love her. I love her too. You know, like, I watched her grow up through those books. I was so proud of her at the end of that series. I grew up with her. You know, so like the main characters in my stories are often my favorite because they're these young women who are trying to discover themselves and own their voices and own their power, and they start out in these really broken places and they claw their way through that darkness and through a world that's telling them that they have to be small and broken, and they find their strength anyway. So I'm really proud of them. Alize, the main character in my new fantasy series, starts out in a similar way, and she's, you know, on this journey to find her voice and her strength as well, and I love her. But I also love my morally gray characters. So I love Warner. I'm glad you do too. And if you haven't met Cyrus yet, he's also a very interesting character. He's currently my favorite character at the moment because I'm currently writing this series, so yeah. Essa pergunta eu não falei, mas foi da Yasmin. Cadê você, Yasmin? Aqui, demais, obrigado. Essa próxima não tem nome, então quem escreveu se manifeste. É para Tahiri também. Como uma escritora, como é saber que, além das suas histórias, a sua cultura também é propagada e conhecida no mundo? Quem fez essa pergunta? Aqui, que demais. I don't know, I totally understood the question. With your books, you're like diffusing also your culture and That's such an interesting question. You know, it's interesting because I grew up never seeing myself fully reflected at me except through a warped sort of, you know, carnival mirror. My life as a visibly Muslim Middle Eastern woman was always reflected back at me through the caricature of, you know, as an oppressed woman or terrorist adjacent, some kind of like subjugated, you know, backward, brainwashed person. And every time I step into a room, people have preconceptions about who I am, misconceptions about who I am, what I believe, or how I live my life. And I think sometimes the most radical thing I do
in my occupation as an author is to simply exist. And taking up space where I am not traditionally allowed to take up space, and allowing people to see me as a human being with gradation and nuance and complexity, I think is possibly an unexpected and very fulfilling side effect of all of this, because I cannot represent every Muslim woman. I do not represent every Persian woman or woman who wears hijab, and I don't aim to. But I do hope to be able to shed light on a very stereotyped type of person and tell you that we contain multitudes. Qual é o seu nome? Maria Clara. Arrasou, Maria Clara. Agora a pergunta da Michaela Werneck. Cadê você? Aqui. Ah, aqui. Como fala seu nome? Michaela. Arrasou. This is for Ransom. Essa é para o Ransom. Qual foi a sua inspiração para criar o Jacob? Did it stop working? Jacob. What? Jacob. Yeah, your inspiration for creating him. Jacob was me. I wanted to enter that world. And this was my way in. This was my wardrobe that I could step through into the place that I wanted to escape to my whole adolescence. Somewhere just next door. He's got a spark in him. He's got some iron in his spine, but it's a little bit hidden. And the story is the process of him making all these discoveries about himself and the world and letting it out, essentially. That's sort of been that was my like adolescent journey too, you know. So he's me. The story is in the first person. I spent hundreds of thousands of words saying me, I, and eventually it just became me. Except he's much braver than I am. Well, he's defied death like 10,000 times, and I have yet to defy death even I once. think you're very so we'll see. brave. Olha o aviso de gatilho para solteiros de novo. Agora é da Giovana Santos. Arrasou, tá ali de branco e azul. Para Taheri também. Como você teve a ideia da história de Estilhaça-me e como foi esse processo de construir esses personagens? So Shatter Me started with Juliet. This was, it's so funny, I wrote that book so long ago, I have to struggle to remember exactly how it started. But I will always remember that it began with an image of this girl. I could just see her in my mind, and she was all alone. She seemed trapped. She was sort of curled inward, and her hair was almost like a curtain protecting her, shielding her from the world. She was very much inward and alone and afraid, and she wouldn't leave my head. And I just wanted to know who she was. Why was she alone? Why had she been abandoned? Why would no one touch her? And the more I asked questions about this character, the more the world grew up around her and was built to sustain her. So it was a character-specific story, and everything else grew up around her. Obrigado, Gi, pela pergunta. Arrasou. Mais uma para Taheri. Uau, essa é grande. Clara e Luísa. Aqui, as amigas fofas. Como estão Juliette e Aaron e Kimsey e Nadira
Depois do último livro extra, você sente que existem traços pessoais seus nos seus protagonistas? I'm so sorry. The translation cut out. I didn't hear. How are they doing? I'm afraid to answer this question, not because I have bad news, but because I don't know. I mean, I might like to revisit this world again, and I just don't want to commit to. I mean, I have ideas. Obviously, I have answers in my head of how I perceive them and where I think they are and how that's going, but. I'd like to reserve the right to be able to write that all down one day. So, maybe. And we have one more. A gente tem mais uma para você, de Vicky e Bia. Ali em cima. Elas escreveram em inglês, então eu vou ler em inglês, depois eu leio em português, já que elas foram muito fofas de escrever em inglês. To Tahiri, I love you so much. Your books helped me to save my life. What was your inspiration for Aaron Warner, and thank you so much. Thank you all. Truly, it's really incredible. I have to say, to come so far to across the world and meet people who've read my books and enjoyed them. I mean, that's still pretty wild. I've been doing this for well over a decade now, and that never gets old. So thank you for reading. Thank you for being here. I get this question about Aaron a lot. Everybody wants to know if he was inspired by a real person. Unfortunately, he was not. He was entirely a work of fiction, and I don't have a specific inspiration. But if you're looking for your own Aaron Warner, I would say keep your expectations high. Don't lower your standards. There are good men out there. Awesome, thank you. Obrigado. Vocês entenderam a pergunta? Querem que eu traduza? Foi traduzida no fone? Ah, legal, demais. A Lara fez uma pergunta parecida, que já foi respondida também. Ela perguntou o que você mais gostava no Aaron, e foi o que você disse. Cadê a Lara? Aqui. Demais. Obrigado pela pergunta. Gente, eu me perdi com esses papéis aqui. Nossa Senhora. Para Tahiri também. Antes de escrever a série Estilhaça-me, português até. Antes de escrever a série Estilhaça-me, os plots dos livros já estavam prontos de toda a série? So, surprises me how loud this is every time. When I got a book deal to write the Shatter Me series, it was for 3 books. And I didn't even know I'd be able to write 3 books when I wrote the first one. I was hoping I would be able to write more books in that series, but Shatter Me was my debut novel, my first novel, and when I sold it, I had no idea what was going to happen. When I found out I got to write 3 books in that series, I was ecstatic, extremely happy, and I had to write enough plot for 3 books. And that was all I thought I'd be allowed to write. So when I was given the opportunity to write more books in the series, that happened later. That happened a couple of years later, which again was an enormous opportunity for me. I was absolutely thrilled to be able to return to that world, but then I had to expand it more. So the plot developed in stages, and I sort of went back through the first 3 books
and was thinking about how to expand it from within. So instead of building it outward, I wanted to build it up from the inside and make it all feel integrated, fully integrated. But yes, I came to it in stages. Thank you. A próxima é da Esther. Eu não consigo entender o seu sobrenome. Esther, você sabe quem é você? Cadê? Aí. Sou uma grande fã da saga Estilhaça-me e amo demais todos os personagens, mas principalmente o Kenji. Eu gostaria de saber como foi criar esse processo. Como foi criar ele e como foi esse processo. To create Kenji. Yeah. So I've talked about this a few times, that Kenji has been inspired in part by my brothers. I have 4 older brothers, and they're all very interesting and very, very funny. So creating Kenji was actually really easy. Obviously, he's a fictional character, very much his own person, but there were definitely lines. There are lines in the book that I lifted directly from conversations I've had with my brothers. Like there's this line in Unravel Me. I don't know if you remember this, but Kenji is in the cafeteria. Did I call it a cafeteria? I can't even remember. He's in the dining hall with Juliet, and he's saying something to her, and she tells him to lower his voice, and he refuses. And she says, "Why not?" And he says, "Because if I lower my voice, I won't be able to hear myself speak, and that's my favorite part." And that's something my brother said to me. So he and I were outside in my mom's backyard one day, and he was talking very animatedly about something. And the same thing happened. I asked him to lower his voice. He refused. He told me that hearing himself speak was his favorite part, and I stopped him right there. I got out my phone, and I just wrote it down, and he was like, "What are you doing?" Because he was very upset. And I was like, "I'm sorry, this is going into the book." And and it did. And there were many moments like that where I just sort of pulled from real life to create him. So Kenji has a very special place in my heart. He reminds me of my brothers, and Juliet's conversations with Kenji remind me of the conversations I've had with my brothers. É isso, gente. Foi um prazer ter vocês aqui hoje. Obrigado. Thank you. Muito obrigado, Bienal do Livro, pelo convite. Eu estou muito, muito, muito grato de estar aqui. Obrigado a vocês que assistiram. E obrigado a esses autores incríveis. Thank you so much. Obrigado, gente.